Olá, como vai? Tudo bem com você? Professor Alisson Brandão, de Filosofia. Vamos dar início à nossa primeira aula, ao PET 1 de Filosofia, a primeira semana. A primeira semana, como vocês já podem ver aí na tela, é a semana dedicada ao estudo do nascimento, da emergência, o surgimento da filosofia lá na Grécia Clássica. Então, nós vamos trabalhar aqui em dois planos. O primeiro, aqui com o próprio PET, como vocês veem na tela, mas eu vou fazer uma apresentação que eu elaborei para vocês com um pouco mais de dados, com um pouco mais de informações. Espero que vocês gostem. Então, deixa eu parar aqui e na hora de fazer a correção das atividades, a gente volta para essa tela. Vou parar essa tela, só um instantinho. E aí, agora, eu vou fazer a apresentação do material que eu preparei para vocês. Então, aqui é o nosso slide. Deixa eu comparar, deixa eu apresentá-lo aqui. Vou botar em tela cheia, para que vocês possam vê-la em alta definição. Está aqui. A semana 1, ela trata do nascimento da filosofia. A filosofia, ela nasce, ou ela surge, ela emerge, né, no século VII antes de Cristo, na Grécia, no continente europeu, e ela tem um processo, ela não surge do nada. Como nós veremos, há um processo de condições históricas, sociais, políticas e também religioso. Então, o mito, ou seja, a religião professada pelos gregos até então, ela antecede o nascimento da filosofia. É claro que a filosofia vai romper posteriormente com uma série de características fundamentais dos mitos, como nós veremos. Mas o fundamental é que há uma passagem do mito com a filosofia. Há o objetivo comum entre ambos de explicar. A filosofia nasce e ela herda do mito esse desejo, essa vontade de explicar a totalidade de todas as coisas que existem no mundo. O mito faz isso a partir de uma narrativa religiosa, a filosofia vai fazê-lo a partir de uma narrativa racional. Aqui, reparem que eu ainda não falei na ciência, porque a ciência, tal como nós conhecemos, ela emerge, ela surge, ela nasce nos séculos XVI, XVII, já da era moderna, né, com o processo da Revolução Científica, com a chegada dos europeus aqui no continente americano, enfim, e liderada por pensadores como Kepler, Galileu, Newton, Descartes, e esse impulso inicial é dado com a publicação da obra de Nicolau Copérnico em 1543, a chamada Revolução das Esferas Celestes. Então vamos ver como é que o mito alcança ou procura alcançar esse objetivo de explicar a totalidade das coisas existentes. Vamos ver então. Enquanto narrativa oral, o mito era um modo de entender o mundo que foi sendo construído a cada nova narração. As crenças que eles transmitiam ajudavam a comunidade a criar uma base de compreensão da realidade e um solo firme de certeza. Os mitos apresentavam uma religião politeísta, ou seja, com vários deuses, com várias divindades, sem uma doutrina revelada. É o caso, por exemplo, do cristianismo. O cristianismo tem uma doutrina revelada. Você tem uma divindade única que revela o sentido da vida, o sentido das coisas, né? E essa revelação é codificada naquilo que nós chamamos, ficou conhecido como Bíblia. Sem teoria escrita, isto é, um sistema religioso sem corpo sacerdotal e sem livro sagrado, apenas concentrado na tradição oral. Então, isso são os mitos na Grécia Clássica. E aí você tem aqui dois grandes poetas, que na verdade são duas escolas. Homero, que produziu obras como a Ilíada e a Odisseia. Eu falo escola porque parece que é uma figura, que é uma única pessoa, mas, né, os estudiosos aí
da literatura grega, aponta para a ideia do Homero como uma escola. Então, quem eventualmente adentrar na universidade e se fizer filosofia ou história antiga, estudar história, né, fizer letras, isso certamente será abordado. Aqui, para nós, o importante é que Homero e Hesíodo são os dois grandes nomes da narrativa mítica na Grécia. De que forma o mito explica a origem do mundo? O mito faz a explicação da origem do mundo através de 3 formas. Primeiro, uma genealogia, ou seja, o mito vai determinar quem é o pai, quem é a mãe de todas as coisas, de todos os seres vivos que existem aqui na Terra, aqui no nosso mundo. E a partir disso, você tem a determinação de forças divinas e sobrepondo as forças humanas para estabelecer a origem de fenômenos sociais, de fenômenos naturais, de sentimentos, de tantas coisas, tal como existem no mundo. E aí, uma outra forma como o mito vai explicar as coisas, né? Vamos só lembrar aqui, Atenas é a deusa do amor, Marte é o deus da guerra, Ares é o deus também é o deus da guerra, um na mitologia romana, outro na mitologia grega. Né? O Thor é o deus do trovão, segundo a mitologia nórdica. Só vocês têm essas referências, até porque Hollywood adora explorar esse contexto da narrativa mítica, seja da Grécia, seja dos romanos, greco-romana, né? Ou seja, da mitologia nórdica. Ultimamente, a mitologia nórdica tem ganhado bastante espaço. Uma outra forma que o mito utiliza para estabelecer a origem das coisas é encontrando uma rivalidade ou uma aliança entre os deuses. E a partir dessa rivalidade, dessa aliança, coisas surgem no mundo, sentimentos surgem, fenômenos da natureza também eram produzidos na visão do mito dessa forma, encontrando também recompensas e castigo. Então, tem uma situação interessante, porque a narrativa do fogo, como é que a humanidade descobre o fogo? Segundo o mito, o deus Prometeu, o titã Prometeu, roubou o fogo dos deuses e entregou à raça humana. Como punição, ou seja, como castigo a Prometeu, os deuses o acorrentaram num determinado lugar e durante o dia várias aves apareciam para comer seu fígado. De noite esse fígado era regenerado para que esse processo pudesse se estabelecer de forma eterna. Aqui é importante mencionar que esses dois processos, essa passagem do mito para a filosofia, na Grécia clássica, ela ocorre a partir de 2 processos, que eles se entrecruzam. Então, o mito, quando nós falamos que o mito narra a origem do mundo a partir da genealogia, ou seja, a identificação do pai e da mãe, ou das divindades que assumiriam esse papel paterno e materno de um determinado fenômeno, nós estamos dizendo que, para o mito, a origem das coisas assume uma perspectiva cosmogônica, ou seja, cosmogonia vem do grego e significa narrativa do mundo a partir da ação divina para estabelecimento de pai e de mãe. E aí, como nós estamos aqui dentro do panteão dos deuses da Grécia Antiga, ou seja, nós estamos no interior de uma dada religião, a cosmogonia ela assume o papel de uma teogonia, porque são forças criadoras, mas com status de divindade, ou seja, são forças divinas que atuam para criar as coisas no mundo. Vamos começar a explorar propriamente o nascimento da filosofia. Então, o nascimento da filosofia, ele aqui se dá
ele é feito ou ele ocorre a partir de determinadas condições históricas, como vai apontar, né, a professora Marilena Chaui, né, que provavelmente deve ser o maior cérebro filosófico do Brasil na atualidade. Então, o que a professora Marilena Chaui aponta aí a partir de estudos dos especialistas, né, de estudos históricos, filosóficos, sociológicos? Primeiro, as viagens marítimas. Então, eu não sei se eu coloquei o mapa aqui, mas o mundo, o que nós chamamos de cidades helênicas, de cidades da Grécia clássica, né, são cidades que estão dispersas no que seriam hoje em dia a região da Grécia, a Macedônia, a Turquia e a Itália. Então, nestes países aqui no entorno do Mediterrâneo, se estabeleceu o que nós chamamos de mundo grego. E aí, olha que coisa muito interessante aqui para que a gente possa pensar. Olha só. Os mitos, como, por exemplo, se vocês lerem a Odisseia ou a Ilíada, que são dois clássicos, assim, principalmente a Ilíada, lá você vai ver o Odisseu, o grande herói do Homero, o Odisseu, né, Ulisses tentando voltar para sua amada Penélope na Odisseia, e ali, em cada canto, que na verdade é um livro, né, o Odisseu enfrentando uma saga enorme para voltar para os braços da sua amada. Mas, essa saga do Odisseu, ela implica no enfrentamento a monstros, a seres fantásticos. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque essas viagens, supostamente esses monstros, esses seres fantásticos, habitariam os mares. E as viagens que esses navegadores fizeram desbravando a região do Mediterrâneo, por exemplo, foram fundamentais para mostrar que os mares não são habitados por seres fantásticos, são habitados por seres marinhos, baleias, tubarões, peixes, enfim, se trata disso. A invenção do calendário, ou seja, o calendário tem uma importância, o calendário, né, o nosso calendário, ele tem essa importância porque ele está diretamente relacionado com o passar das estações, das 4 estações do ano. Então, a invenção do calendário nada mais é do que uma maneira de estabelecer e de fixar bem as chamadas 4 estações do ano. A invenção da moeda, eu acho que eu não tenho uma moeda aqui, deixa eu ver aqui. A invenção da moeda é um elemento importante, por quê? Não é muito difícil para nós pensarmos. Eu achei uma moeda aqui, uma moeda de 50 centavos, estou rico. Então, está aqui, tomara que vocês possam ver aqui, estou levando para a câmera, moeda de 50 centavos. Qual que é a importância aqui da invenção da moeda? Antes da invenção da moeda, todas as coisas vão dizer Marx e os economistas clássicos liberais, todas as coisas têm seu valor de uso e seu valor de troca. Então, esse copo tem o valor de uso porque eu posso beber água nele. Então, está aqui água. Bebi água. Essa caneta, seu valor de uso é escrever. Dar nota para vocês. Preferência vermelha. Brincadeira à parte. Mas, e o valor de troca dessas mercadorias? Como é que eu posso estabelecer que esse copo vale mais do que essa caneta? Quantas canetas seriam necessárias para a aquisição desse copo? São situações como essas que são enfrentadas aqui, e a invenção da moeda pelos gregos significou o quê? A nossa capacidade de racionalizar e dar valor quantitativo a bens e objetos que têm valor de uso diferente e estabelecer um valor de troca que possa ser minimamente, digamos, justo, ou um valor de troca mais do que justo, aceitável para cada objeto que nós dispomos.
Então, o dinheiro, a moeda, ela estabelece um valor universal para as coisas. As coisas são pensadas no seu valor de troca. E aí o valor de troca é dado racionalmente, ou foi racionalizado pela capacidade humana. Então, isso é um outro elemento importante que ajuda a explicar o nascimento da filosofia. O desenvolvimento da vida urbana em Atenas, ou seja, com o desenvolvimento da vida urbana em Atenas, por que a gente fala isso? Você tem dois fenômenos que vão acontecer simultaneamente em Atenas no século V a.C. A emergência do regime democrático, ou seja, o nascimento da primeira forma de democracia existente no Ocidente, e isso propiciou o debate, a fluição de ideias, a troca de ideias, o intercâmbio de ideias entre sujeitos, entre indivíduos, que muitos deles não eram estrangeiros em Atenas, não haviam nascido na cidade de Atenas. Então, Atenas tornou-se um ponto de atração do mundo antigo importante em termos de pensamento, em termos de fruição de ideias. Então, isso também teve um peso muito grande, como nós veremos na questão dos sofistas. Quem eram os sofistas? Os sofistas eram professores estrangeiros que cobravam pelo o que ensinava, a retórica, a política, enfim, né, o exercício pleno da cidade, ensinando os filhos dos patrícios, os filhos da elite comercial, da nobreza grega, a arte de bem argumentar para vencer as discussões na ágora, na Assembleia Pública, no debate entre os respectivos cidadãos. A adoção da escrita alfabética, então, nós, por exemplo, utilizamos a língua portuguesa. Nós falamos e utilizamos a língua portuguesa. A língua portuguesa é a língua oficial do Brasil e de várias outras nações no mundo, né? Começar por Portugal e algumas outras na África. A língua portuguesa, como vocês já viram no estudo da gramática, ela tem na sua origem várias palavras e a própria estrutura que remetem ou ao latim ou ao grego, ou também algumas línguas das etnias aqui do Brasil, como o tupi, o G, enfim, os povos. Aí a invenção da política, como eu mencionei há pouco, estou repisando aqui. Quando nós falamos que os gregos inventaram a política, quer dizer que não existia autoridade política na antiguidade, antes do grego? Existia. Se a gente pega, por exemplo, a Bíblia lá, o Gênesis lá, os grandes patriarcas, como Abraão, existia uma liderança política incontestável nesse aspecto, mas era uma liderança política que se reunia em torno de um líder, em torno de uma casa. Agora, política tal como os gregos inventaram, ou seja, uma autoridade pública que é separada do poder pessoal do líder. Você tem o fundo público, ou seja, os recursos públicos que são coletados a partir de impostos pagos por todos. A participação, a seleção na participação do governo a partir de processo público transparente e impessoal. Tudo isso faz parte aqui da ação civilizatória dos gregos. E aí, a própria ideia de cidadania está relacionada aqui a esse contexto. Por que a filosofia é um legado grego? Vocês podem ver aqui ao fundo dessa bela tela, a pintura que está no Vaticano, né? É um afresco do pintor Rafael Sanzio, que é a Escola de Atenas, que ele reúne aqui os principais pensadores desde o nascimento da filosofia, desde Tales de Mileto, e ao centro aqui você tem os dois grandes expoentes da filosofia na Grécia Clássica. Aristóteles, discípulo de Platão, apontando para a mão para a terra, ou seja, o conhecimento começa na experiência, Platão mostrando que o conhecimento vem de cima, vem do mundo das ideias. Mas, feita essa explicação, por que a filosofia é um legado dos gregos? Primeiro, eu falei com vocês que o mito tem como método, tem como essência a utilização
uma forma fantasmagórica, uma forma religiosa, uma forma de crença para explicar as coisas. A filosofia, ela o faz através da razão, ou seja, a filosofia e a ciência, ela busca explicar a existência das coisas que existem no mundo de forma racional, recusa explicações pré-estabelecidas. É o famoso porque sim. Então a criança pergunta para o adulto: ô pai, por que o céu é azul? E o pai não sabe a resposta, não quer dizer a resposta, vai dizer porque sim. Não, aqui nós exigimos argumentos racionais comprovados. Tendência à argumentação ao debate, ou seja, exige debate, demonstração e convencimento de um determinado problema. Capacidade de generalização. Ou vamos imaginar, vamos pegar aqui a gente que gosta de fazer churrasco. Então, né, enfim, né, respeitando aqui por óbvio aqueles que não são adeptos aqui do regime de proteína. Mas todo mundo que faz churrasco sabe, os espetos geralmente são de alumínio, são de metal. O alumínio é um determinado metal. Por que nós utilizamos espetos feitos por metal? Poderia ser de cobre, ouro é muito caro, ouro, prata, enfim, qualquer metal, ferro. Por quê? Porque todo metal é bom condutor de energia. E como é que nós estabelecemos que todo metal é bom condutor de energia? Porque a ciência fez experimentos científicos que demonstraram que cada metal daquele que existe e que está na tabela periódica são bons condutores de energia. Então, esse é um ponto muito relevante, essa capacidade de generalizar. E aí, nós passamos propriamente para pensar aqui, para conhecer quem foram os primeiros filósofos. Tem um ponto aqui que é muito importante. Nós qualificamos o pensamento dos filósofos gregos do mito como cosmogonia. A filosofia emergente, nós vamos qualificá-la como cosmologia. Então, regra para vocês que vão fazer o Enem. Aqui na antiguidade, você tem duas formas de pensar o mundo. A forma da religião, politeísta dos gregos, que é a cosmogonia, ou seja, a origem divina das coisas no mundo, e você tem o nascimento da filosofia e da ciência, que aponta para uma cosmologia, uma explicação racional para tudo que existe no mundo. E aí a filosofia o faz como? Buscando um princípio, ou seja, vamos buscar uma essência. Tudo que existe, possivelmente, no raciocínio dos filósofos da antiguidade, aqui dos primeiros filósofos, esses primeiros filósofos, eles estão próximos muito mais de uma posição científica de uma posição científica de físicos do que propriamente de filósofos mesmo, né? A gente pode pensar assim. Então, aqui, eles apontam que tudo que existe no mundo tem uma essência. Tales, o primeiro filósofo, que foi um matemático, vocês estudaram o teorema do Tales em algum momento na vida de vocês, ele depois de investigar muito o que fazer suas pesquisas, ele reparou que, olha, aquilo que dá sustentação, aquilo que está por debaixo, é o substrato, aquilo que é o fundamento, o alicerce de todas as coisas, me parece ser a água. Por quê? E faz muito sentido. A água é 60% do corpo humano. As viagens, recentemente, a gente está vendo essa semana, a NASA com seu helicóptero, né, o Ingenuity, circulando em Marte. O que o Ingenuity está caçando? Água. Primeira condição para a existência de algum tipo de ser vivo é água, tal como nós conhecemos, diga-se de passagem, né? Então, Tales aponta para a existência, para a necessidade da água ser esse princípio essencial da vida humana, do que existe no mundo. Ou seja, então, a cosmologia para Tales tem como essência a água. Depois, os outros pensadores aqui, dessas escolas iniciais, eles vão apontar outros elementos físicos
como a essência do mundo. Então, outros discípulos de Tales, o Anaximenes, vai apontar que é o A, o Anaximandro vai apontar que é o indeterminado, e assim sucessivamente. Aqui tem uma tabela aqui, ó, quadro esquemático dos filósofos pré-socráticos. Então, a escola de Mileto, que é essa que inicia a filosofia, com Tales, Anaximandro e Anaximenes, eles vão apontar um princípio físico material que, codificado no ar, ou no indeterminado, ou no ar. Na água, num indeterminado ou no ar. É um princípio físico como essência de todas as coisas. Heráclito, que é da escola de Efésios, vai dizer que o princípio primordial do mundo é a mudança, e essa mudança ela é semelhante ao fogo. A escola pitagórica, cujo pai é também um grande matemático Pitágoras, vai apontar como essência do mundo os números. A escola eleástica, que tem, sobretudo em Parmênides, sua maior expressão, vai apontar como essência das coisas o ser. Parmênides tem uma importância muito grande no campo da filosofia e no campo da ciência, diga-se de passagem. E a escola pluralista, pelo próprio nome, vai apontar a ideia de que mais de um elemento. Então, terra, fogo, ar, água seriam esses elementos aqui. Ó. Então, está aqui, né, de forma bem esquemática, o que cada pensador aqui inicial pensa, né, a essência do cosmos para cada um desses pensadores aqui na antiguidade. Eu falei, o primeiro, Tales aponta a água, Anaximandro vai apontar o indeterminado, Anaximenes o ar, Demócrito os átomos. Demócrito é muito interessante, só um parêntese, porque a ideia dos átomos como a menor partícula constitutiva de todas as coisas, e é uma partícula invisível, foi estabelecida aqui no século V a.C., do século V, século IV a.C. E a ciência vai comprovar a existência dos átomos no século XX, ou seja, 2.500 anos depois. Olha que coisa assim espetacular, né? Empédocles, os 4 elementos, como eu falei há pouco, Pitágoras, os números, Heráclito e Parmênides têm essa centralidade aqui. Um aponta a mudança, o outro aponta para a estabilidade, o outro aponta para o ser. Ok? Então, feita essa apresentação, vou parar aqui essa apresentação e agora nós vamos fazer o exercício. Deixa eu colocar aqui para vocês os exercícios. Vamos voltar aqui para a semana 1 do PET. Vamos lá, então. Então, os exercícios estão na página 110 e 111. Vejamos só o exercício 1. Para os gregos, mito é um discurso pronunciado ou proferido para ouvintes, que recebem como verdadeira a narrativa, porque confiam naquele que narra. É uma narrativa feita em público, baseada, portanto, na autoridade e na confiabilidade da pessoa do narrador. Essa autoridade vem do fato de que ele ou testemunhou diretamente o que está narrado, ou recebeu a narrativa de quem testemunhou os acontecimentos narrados. Então, uma obra clássica da filosofia no ensino médio, Convite à Filosofia, da professora Marilena Chauí. Vamos resolver essa questão. A respeito da função do mito, assinale a afirmação correta, a afirmativa correta. O que a questão está pedindo? A primeira coisa que nós devemos fazer aqui para compreender essa questão. Ler o enunciado, que já dá um bom indicativo, e depois o que ele está pedindo? Está pedindo para que nós achemos ou assinalar, determine qual é a função verdadeira do mito aqui, ó, função correta. O mito é uma narrativa de caráter poético que recorre aos deuses e ao mistério para explicar o real, o que lhe confere tímida interferência no processo de esclarecimento sobre a realidade. Aqui, ó, o pulo do gato aqui, ó. Isso é falso, porque o mito, como nós vimos, domina o conjunto da realidade. B. Os povos helenos recorriam ao mito para explicar a origem e o funcionamento da natureza. Logo, a mitologia aproxima-se da cosmologia. Nem preciso continuar. Aqui, ó, cosmologia, o que nós vimos? Explicação racional de todas as coisas do mundo. Se fosse cosmogonia, estaria certo. Como é cosmologia, está errado. C. Na Grécia Antiga, os mitos eram histórias contadas pelos sábios, cuja relevância social
notável se devia à promoção e manutenção da religiosidade. Talvez. D. O mito é fruto da elaboração de um indivíduo, iniciado pelos sábios, que tem a responsabilidade de refletir acerca dos interesses da cidade, sobretudo dos relativos à educação e à política. Essa é falsa. E letra E. O mito é uma forma de explicação da realidade e da origem de tudo, que pressupõe a adesão e aceitação dos ouvintes. Essa é a resposta correta, que está, inclusive, muito bem descrita no enunciado. Então, a questão 1, a resposta correta é a alternativa E. Então, essa questão que caiu no vestibular da Universidade Federal de Berlândia, vejamos só, questão 2. Leia o texto e as assertivas, né, as alternativas abaixo, a respeito das relações entre o nascimento da filosofia e a mitologia. Vamos lembrar aqui? Mitologia é cosmogonia ou teogonia, e a filosofia é cosmologia. O nascimento da filosofia na Grécia é marcado pela passagem da cosmogonia para a cosmologia. Está correto. Se vocês estiverem com a caneta na mão, grifa aí. A cosmogonia, típico do pensamento místico, é descrita e explica como do caos surge o cosmos, a partir da geração dos deuses identificados às forças da natureza. Na cosmologia, as explicações rompem com a religiosidade. A arqué não se encontra mais na ordem do tempo mítico, mas significa princípio teórico enquanto fundamento de todas as coisas. Daí a diversidade de escola filosófica, dando origem a fundamentações conceituais, portanto abstratas, muito diferentes entre si. Uma boa descrição do que é a filosofia aqui, ó, a partir da cosmologia. Então, um texto aqui, outra obra de referência do ensino médio, né, que é o Filosofando, da Lúcia Aranha e da Maria Martins. É a obra mais adotada no ensino médio no Brasil. Vejamos só, segundo o texto, o nascimento da filosofia possui como contexto a passagem da cosmologia para a cosmogonia. Olha aqui, ó, a primeira frase já desmentindo a alternativa A. A existência espontânea única de um pensamento racional? Também está falsa. A ruptura com as explicações religiosas e a busca por um princípio mais racional para a explicação da natureza? Parece verdadeiro. As guerras constantes em busca do território para os gregos? Não faz sentido. A ruptura com a cosmogonia é uma explicação de mundo que fosse capaz de incluir tanto o pensamento místico quanto o pensamento racional? Essa é falsa. Então, a alternativa correta é a alternativa C. A ruptura com as explicações religiosas é a busca por um princípio mais racional para a explicação da natureza. Questão 3 caiu no Enem. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Falei há pouco do Tales, como vocês se lembram. Será mesmo necessário nos determos nela e levá-los a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, terceiro, né? Porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento, tudo é um. Essa passagem aqui do Nietzsche, aqui, falando dos filósofos pré-socráticos, é espetacular. O princípio, quando os filósofos pré-socráticos, como Tales, por exemplo, aponta a ideia de que você tem uma essência, um elemento físico que está na origem de todas as coisas no mundo, tem esses 3 sentidos. Em primeiro lugar, é uma afirmação, uma tese sobre a origem, uma explicação sobre a origem das coisas. E segundo, é uma explicação feita de forma racional, ao contrário do mito que fazia de maneira fabulosa, de maneira fantástica. E em terceiro, porque tem na sua origem, na sua essência, a ideia do princípio da unicidade, de que todas as coisas podem ser reduzidas a um único princípio. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Vejamos. O impulso para transformar, mediante justificativa, os elementos sensíveis em verdades racionais? O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres das coisas? Essa é falsa. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes? Essa é interessante. A ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas? Não. A tentativa de justificar a partir de elementos empíricos o que existe no real. A alternativa mais correta é essa aqui, a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Questão 4, leia a citação da filósofa Marilena Chauí sobre as razões que propiciaram o surgimento da filosofia. A filosofia surgiu quando alguns gregos, admirados e espantados com a realidade, insatisfeitos com as explicações que a tradição lhes dera,
começar a fazer perguntas e a buscar respostas para elas, demonstrando que o mundo e os seres humanos, os acontecimentos naturais e as coisas da natureza podem ser conhecidos pela razão humana e que a própria razão humana é capaz de conhecer a si mesma. Então, mais uma vez, uma citação aqui da obra, de uma das obras de referência do ensino médio, que é o Convite à Filosofia, da professora Marilena Chauí. Marilena Chauí explica que a filosofia nasceu por causa de alguns elementos essenciais. Esses elementos essenciais são admiração e encantamento com a realidade, insatisfação com a tradição e a crença na capacidade da razão. Interessante. Desencanto com o mundo, fidelidade à tradição. Só aqui já matou a alternativa B, está fora. A religiosidade e a crença nos textos místicos de Homero e Hesíodo, está fora também. Fé nos deuses que não pertenciam ao universo grego, está fora também. Insatisfação com as explicações racionais, tradicionais, busca racional para conhecer os deuses, está fora também. Então, a alternativa correta é a letra A. Admiração e encantamento com a realidade, insatisfação com a tradição e a crença na capacidade da razão. Então é isso, então, né? Eu espero que vocês tenham gostado e vamos pegar firme, porque esse PET 1 eu gostei muito dele, ele está muito bem elaborado e nós vamos ter oportunidade de conhecer de uma maneira bem interessante a filosofia, ok? Forte abraço e até a semana 2.